essa semana que passou, acho que você já está com o trabalho meio caminho andado, né? Com certeza já escolheram o tema de vocês, já foram atrás dos autores de vocês, né? Então, assim, essa videoaula eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do trabalho de vocês, tá? Vou falar mais a fundo os elementos textuais, né? Que é a introdução, desenvolvimento, que é a fundamentação teórica, a coleta de dados. Eu vou explicar para vocês, assim, como é que vocês vão fazer o questionário de vocês. Então, eu vou dar algumas dicas do que vocês podem colocar no trabalho de vocês, tá? Então, assim, introdução. É a parte inicial do texto de vocês, deve delimitar o tema com uma descrição bastante sucinta dos objetivos. Deve ainda conter os demais elementos que contextualizam a relevância do trabalho, como a justificativa, imprescindível e devidamente embasada na literatura. Poderá ser subdividida em subtópicos para facilitar a leitura e organizar o raciocínio. A introdução, gente, é o carro-chefe do trabalho de vocês. Então, uma introdução bem feita, que atraia a atenção do leitor. Então, vocês vão ter que ficar muito atenta na introdução de vocês, né? A justificativa. Deve ser elaborado um texto contemplando as ideias abaixo. Primeira ideia, contribuições potenciais em nível teórico. Qual é a contribuição do meu projeto no meu local de trabalho? O que isso aí vai influenciar? O que vai modificar? Contribuições potenciais em nível prático, que é mesmo o resultado mesmo obtido. A justificativa pessoal para a escolha desse projeto. Por que vocês escolheram o objeto? Por quê? O que vocês observaram que naquele momento fez que vocês escolhessem o tema de vocês? Então, vocês vão colocar isso na justificativa. Relevância social do projeto. O que meu projeto vai influenciar? Qual os meios que eu vou utilizar? Entendeu, galera? Então, assim, vocês vão ter que fazer sucintamente essa justificativa e você vai colocar, se embasar, fazer algumas leituras. Eu sei que o tempo de vocês é um pouco corrido, quando eu falo a gente, nós trabalhamos o dia todo, temos famílias, temos a nossa casa para cuidar, temos muita coisa, mas assim, eu quero que vocês se dediquem a esse trabalho, tá? Porque vai ser muito importante para a formação de vocês. Os objetivos. O que é que eu posso colocar no meu objetivo? O objetivo geral. O objetivo geral do seu trabalho deverá estar diretamente relacionado ao problema por você identificado. Ou seja, é a ação, verbo, que buscará a resposta. Está diretamente relacionado à principal variável de sua questão, o problema, chamada de variável dependente. A explicitação desse objetivo deve ser procedida de um verbo de ação. Por exemplo, identificar, reconhecer, perceber, que são os mais generalistas. Ou ainda de verbos como analisar, comparar, estabelecer, causa e efeito, que são mais complexos. Tudo depende da profundidade que se quer dar ao trabalho da pesquisa, consequentemente, ao projeto de vocês. Os objetivos específicos estão relacionados aos ganhos agregados, isto é, aquelas informações ou resultados que poderão ser gerados a partir do objetivo geral. Relacionam-se às chamadas variáveis independentes, isto é, aquilo que de alguma forma pode interferir no problema levantado ou na situação problema identificado. Levantamento bibliográfico. Eu acho que do trabalho de vocês, a escolha do tema e os teóricos, eu acho que vocês vão ficar, sim, tendo algumas dificuldades, porque vai depender do tema de vocês. Às vezes a gente coloca um tema que tem vários autores falando sobre ele. Então vocês escolham 3 para poder organizar a fundamentação teórica de vocês. Então isso vai depender muito do tema de vocês. Então por isso que eu falo para vocês. Escolham o tema de vocês de acordo com a afinidade que vocês têm com ele, tá?
Para fins da pesquisa e do artigo do projeto integrador, o referencial teórico deve mostrar o estado da arte, ou seja, as últimas pesquisas e conceitos sobre o assunto apresentados em publicações recentes. A partir das publicações de pesquisadores, professores e estudiosos da área, torna-se possível definir conceitos, estabelecer parâmetros comparativos, fazer análise e tirar conclusões a respeito do problema que está sendo pesquisado. Você vai iniciar o seu referencial teórico com um parágrafo de contexto, que explica o objetivo do trabalho, sua relação com o que vai ser apresentado e as partes que o compõem, podendo se explicar de maneira generalista o que está descrito em cada um dos itens. O primeiro parágrafo que você vai iniciar o seu desenvolvimento, seu referencial teórico, você vai explicar o objetivo do seu trabalho, tá? E você vai iniciar por essa etapa. Ao redigir o referencial teórico, deve-se alternar citações transcritas com citações interpretativas, criando sempre um fio condutor que possibilite ao leitor entender a sua linha de raciocínio. Ou seja, você vai colocar o pensamento do autor, mas você vai fazer uma interpretação daquilo que o autor pensou. Então, sempre vai haver aquele link, aquela conversa que você vai ter com o autor, né? Se você está de acordo, se você já faz uma crítica, né? Então, essa questão do referencial teórico, você vai não só colocar as palavras do autor, você vai dar a sua interpretação também. Uma citação deve ser transcrita quando realmente apontar um conceito, um conhecimento importante e diferente, qual vale a pena ser destacado sem interpretações, mas na sua totalidade. Nesse contexto, deve-se evitar citações transcritas extensas. O referencial teórico não é uma coxa de retalhos, mas uma fundamentação teórica para a pesquisa. Análise de discussões de resultados ainda deve ter sustentação em sua linha de raciocínio e robustez dos conceitos e definições. Então, você vai procurar os seus teóricos e vai colocar em seu trabalho aquilo que realmente é essencial para que haja entendimento no que você quer passar. Entendeu? Não é colocar uma citação, achei bonitinha, vou colocar ela aqui. Não, é uma citação que realmente tem a ver com o seu trabalho, tá? O referencial teórico deve ser constituído de citações transcritas ou parafraseadas. Deverá ter no mínimo 6 e no máximo 8 páginas, considerando que todo artigo deve ter no mínimo e no máximo 15 páginas. Ou seja, se seu artigo total tiver 10 páginas, seu referencial teórico de desenvolvimento tem que ter não pode ultrapassar 6 páginas. Então, você vai ter que ter uma consciência do tamanho do trabalho de vocês. Às vezes, quantidade não quer dizer qualidade. Então, um artigo, um projeto integrador com 12 folhas, pode ser que ele seja suficientemente com essas folhas, já destacar o objetivo que você quer. Às vezes tem um trabalho, você vai ler um trabalho, um artigo, uma síntese, alguma coisa que tem várias páginas, mas realmente não diz o que você quer realmente, o seu objetivo no trabalho. Então, é o que eu digo para vocês, quantidade às vezes não quer dizer qualidade. Então, vocês façam um trabalho que realmente você transpareça o que realmente você almeja. Qual é o objetivo que você quer com aquele trabalho. Vou falar um pouquinho sobre essas citações. Por quê? Porque às vezes a gente fica em dúvida o que vai colocar, o que eu vou recuar, o que eu vou colocar no parágrafo, né? Então, eu achei importante falar um pouco sobre as citações para vocês, porque na minha vida acadêmica, eu tive meus amigos também, quando a gente vai conversando, a gente vai vendo, o que eu boto no meu texto? Qual o mais importante? Eu posso colocar só um autor ou 2 autores. Então, assim, eu achei importante colocar nessa segunda videoaula um exemplo de citações, tá? Bom, nós temos a citação direta, a transcrição com até 3 linhas. As transcrições curtas, ou seja, a reprodução das palavras do autor em até 3 linhas deve ser citada entre aspas, tá? É imprescindível também informar o nome do autor, o último sobrenome, o ano da publicação e a página da citação. Nesse slide que eu coloquei para vocês, tem um exemplo aqui, que essa pessoa fez a citação do autor dentro do parágrafo, né?
ele faz parte do texto dele, né? Então colocou o ano da publicação, colocou a página, né? Deu a interpretação dele e depois colocou a fala do autor entre aspas. Então vou deixar aqui para vocês derem uma lida, porque senão vai ficar muito enfadonho ficar lendo para vocês, né? Eu coloquei o exemplo 1 e exemplo 2. O exemplo 2 é quando o nome do autor não faz parte, né? Que ele deve ser citado no final do texto, com letra maiúscula em todo o nome. Né? Então, assim, vocês vão, no material que eu passei para vocês, nessa segunda semana, tem um material excelente. Eu digo que ele é perfeito para quem está escrevendo um projeto, um artigo, uma monografia. Futuramente vocês vão fazer a monografia de vocês. Então, esse material já é um estudo que vocês vão levar para muito tempo, tá, gente? Então, não deixe de ler esse material, ele é muito importante para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Continuando aqui nas citações, né? A citação direta, né, que eu já falei, vou continuar, é que tem que ter o espaçamento, né, fonte 10, né, que tudo naquele primeiro material de vocês eu coloquei já, da BNT, para vocês darem uma observada, né? Que o nome do autor deve ser citado no final do texto, com letra maiúscula. Gente, a gente acha que é chato, né? Mas, assim, eu espero que o trabalho de vocês tenha bastante sucesso. Que não só fique no local, como eu falei no primeiro vídeo, não fique só no local do trabalho de vocês. Que rompam os muros da escola de vocês, do local de trabalho de vocês. Que vocês consigam, nesse trabalho, transformar ele em artigo científico. Quem sabe, futuramente, quando vocês fizerem a graduação de vocês, eu não sei se vocês têm, ainda não sei ao certo, mas que ele seja o início, que vocês consigam realmente modificar, nem que seja um pouquinho, alguma coisa que vocês estão pretendendo, tá? Eu torço muito para que isso aconteça, que vocês consigam no trabalho de vocês, além de tirar, claro que vocês vão depender deles para ter uma boa nota, isso aí é lógico, né? Mas que esse trabalho seja, pessoalmente para vocês, seja importante, que vocês se orgulhem. No final, esse é o meu projeto, entendeu? Eu espero, falo assim de coração, que vocês consigam realmente, que vocês não desistam. É difícil, às vezes se torna chato fazer as leituras, mas no final é muito gostoso você ver aquele seu projeto lido por outras pessoas e que você consiga realmente ter êxito, né? Que é o que mais a gente quer mesmo, além da nota, claro, né, que vocês precisam, mas que você tenha êxito com esse projeto, tá? Eu coloquei vários exemplos, né? Vocês vão dar uma lida no slide, né, que vocês vão receber. A citação indireta, que é a paráfrase. Citação interpretativa. Quando se interpreta o pensamento do autor, deve-se fazer uma citação interpretativa, parafraseando o que foi dito, ou seja, comentando com outras palavras a mesma abordagem do autor. Deve-se citar o sobrenome do autor e o ano da publicação, que pode localizar-se no início, no meio ou no final do parágrafo. Nesse tipo de citação, não é necessário indicar a página. Evite repetir uma sequência com o nome do autor no início do parágrafo. Por isso, torna a leitura cansativa e dificulta o encadeamento do assunto. Novamente, passei alguns exemplos para vocês, exemplo 1, 2 e 3, vocês dêem uma olhada e vejam se está de acordo com o que vocês querem fazer, né? A citação de citação, né? Porque às vezes a gente ouviu, a gente não tem o original, mas a gente achou legal, que vai colocar, que vai engrandecer o meu trabalho. Então, assim, eu aconselho que toda citação, direta ou indireta, você tenha acesso ao original. Você tem a fonte original. Ela não é proibida, ela deve ser evitada. Mas se você achar que é necessário recorrer a essa citação, tem problema. Você coloca a citação, você coloca citação usada por, aí você vai organizar o seu trabalho, tá? De acordo com essa citação que você viu,
entendeu? Que você não tem aquele original, que um outro autor citou um autor. Aí então você vai transcrever, não é? Eu coloquei um exemplo para vocês aqui, do Skinner, que ele fala sobre França, né? O outro autor. Então, nesse momento, foi importante colocar no trabalho dele. Se vocês acharem que é importante, podem colocar, não é proibido. Mas o ideal é que você tenha mesmo. Qual é o livro, onde foi que vocês encontraram essa referência, tá? Boa sorte para vocês, né? Nós vamos ter mais um vídeo. O próximo vídeo vai ser um pouquinho menor, né? Porque vai ser... Vamos finalizar. Eu coloquei um vídeo extra para vocês, né? De uma palestra do professor Antônio Joaquim Severino. Ele é um mestre em questão de pesquisa. Eu acho que se vocês quiserem se aprofundar mais um pouco, tem um livro dele de metodologia que é excelente. Vocês vão gostar de fazer essa leitura. Assistam o vídeo, leiam essa apostila que eu indiquei para vocês, né? É muito boa. É uma apostila de um curso à distância do Ceará, mas que é muito interessante. Vocês vão ter todos os tipos de pesquisa, o que tem pesquisa que até eu não conhecia, né? Que depois que eu li esse material, eu descobri, né? Muito interessante, vocês leiam e espero que a semana de vocês seja tranquila e vamos até o próximo vídeo, tá? Obrigada e até mais.